Amém, amém. Privilégio mais uma noite, galera, hein? Podermos partilhar da palavra de Deus. Queria mais uma vez te convidar para orar comigo, para nós, como nós sempre fazemos, pedindo para que o Espírito Santo venha iluminar as nossas mentes, iluminar os nossos corações, para que a gente compreenda as Escrituras. Oremos. Pai de amor, obrigado, Deus, por essa noite preciosa. Obrigado por esse tempo precioso. Obrigado, Pai amado, porque agora nós temos uma oportunidade de ouvir o Senhor através do Teu Evangelho. A gente te pede humildemente, Pai, fala conosco, fala com cada um de nós, que a gente possa experimentar a realidade de ouvirmos a Tua voz. Que isso aconteça com todos nós aqui, pela iluminação do Teu Espírito Santo. Eu peço isso por mim, peço isso por todos os meus irmãos, por todos aqueles que nos assistem, que em nome de Jesus sejamos iluminados para compreendermos as Escrituras. É o que nós te pedimos, no nome precioso de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Você já deve ter reparado que lá fora da igreja existe uma placa, e nessa placa existem 3 palavras muito importantes para a nossa comunidade: espiritualidade, reflexão e imitação. Imitação. Quando a gente fala de imitação, a gente está falando de praticar o Evangelho. Quando a gente fala de imitação, a gente está falando que aquilo que nós aprendemos aqui nesse lugar precisa obrigatoriamente resultar numa prática. E é sobre isso que eu quero falar, sobre prática. E é algo que eu tenho falado já ao longo aí dos últimos meses, dos últimos anos. E eu vou fazer isso o resto da minha vida, porque não tem como pensar a fé cristã sem pensar a prática. Agora, como que a gente pratica o Evangelho? Como que a gente pratica a nossa fé? É diferente se você se matricular lá na Smart Fit, né? Na academia. Você vai lá praticar musculação, praticar uma corrida na esteira. Você agenda, você vai lá e pratica. Se você, como eu, está tentando lutar jiu-jitsu, você tem que pegar para praticar o jiu-jitsu, pegar o seu carro, você tem que ir até a academia e ir lá lutar, ir lá treinar. Senão não adianta, você não pratica jiu-jitsu por mentalizando o que você está praticando. Você tem que ir para um lugar praticar. Só que quando a gente fala de praticar o Evangelho, de praticar a fé, a gente não tem um lugar que a gente pratica a fé. A gente não tem um lugar específico para praticar o Evangelho. Você não tem uma sala ali, sala da prática do Evangelho. Aí você entra lá, começa a praticar o Evangelho. Não tem isso. E é sobre isso que eu quero falar. Como que a gente pratica? Como que essa prática ela deve acontecer? Como que ela deve se materializar? Como que a gente transforma aquilo que a gente reflete aqui, aquilo que o Espírito Santo te fala aqui, a maneira como o Espírito Santo te ilumina aqui, durante a mensagem, por exemplo, durante os louvores, como que a gente materializa isso na prática? É sobre isso que eu quero falar para vocês nessa noite. E para falar sobre esse assunto, eu quero contar uma história, e é a história de José do Egito. Muito provavelmente, você já ouviu essa história, e é muito provável também que eu não vou contar com toda a beleza do texto bíblico, com toda a beleza e riqueza de detalhes, como o texto bíblico está escrito, mas eu vou me arriscar a contar, parafraseando para vocês, a história de José do Egito, aqui nessa noite. José, ele é filho de Jacó, também conhecido como Israel. De Abraão vem Isaac, de Isaac vem Jacó. De Jacó vem 12 filhos. Dentro desses 12 filhos, um deles é José. José, portanto, é filho de Jacó, de Israel, e tem 11 irmãos. 11 irmãos. E José, ele é o tipo filhinho de papai, sabe? Ele é o preferido do Jacó. Ele é o preferido do Jacó. E Jacó não esconde isso muito de ninguém, não. Isso é bem explícito, isso é bem claro.
na maneira como a gente lê o texto sagrado lá do livro de Gênesis. Jacó era tanto o preferido do pai dele, que o pai dele fez inclusive uma túnica muito longa, bonita, para o Jacó. O filho que nasceu na velhice foi presenteado com um presente que só ele ganhou. Os outros 11 não ganharam. E obviamente vocês podem imaginar, e conhecendo a história do texto bíblico, mas o próprio enredo dessa história nos leva para uma situação familiar muito complicada. Se um é o preferido de uma maneira tão descarada, o que vai acontecer com os outros 11 irmãos? Ciúme, raiva, uma situação obviamente muito desconfortável, muito chata. E aí tem um complicômetro, como se não bastasse isso, o Jacó também é sonhador. Jacó não, o José, sonhador. E ele divide os sonhos que ele tem com todo mundo da mesa. Ele divide os sonhos deles com os 11 irmãos, com o pai dele, com todo mundo que está ali. E ele teve um sonho que ele compartilhou com os irmãos. Olha o sonho, vê se ajudou ou dificultou a relação familiar. Ele sonhou com o seguinte, que ele tinha um feixe de trigo que era dele, e tinha o feixe de trigo, um punhado de trigo dos outros 11. E todos os 11 feixes de trigo se curvavam diante do feixe de trigo de José. Imagina que conversa gostosa isso na mesa, assim, num jantar bem gostoso. Ele fala, gente, eu tive um sonho que eu quero partilhar aqui com vocês. Então, eu sonhava que acontecia isso, ó. Eu tinha um feixe de trigo e vocês tinham o de vocês, mas o de vocês se curvavam diante do meu. Gerava o quê? Ódio, eles ficavam com ódio do irmão. Aí no outro dia teve outro sonho, um pouquinho pior. Ele sonhou que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. Você acha que o José contou isso para todo mundo ou não? Contou para todo mundo, né? Então, sonhei com o sol, com a lua, 11 estrelas, gente. Sabe o que acontecia? Todas elas se curvavam diante de mim. Até o pai dele, até o Jacó, que tinha ele como preferido, ficou meio encabulado assim, e falou assim, caramba, poxa vida, você está dizendo o seguinte, que eu, sua mãe, seus 11 irmãos, todo mundo vai ficar curvado diante de você? Aí fala o texto lá que Jacó ficou pensando sobre isso, né? Então a situação muito, muito delicada acontecendo nessa família. Bom, certo dia, os 11 irmãos estavam lá trabalhando, lá numa roça, talvez, lá do Oriente Médio, lá do primeiro, de muitos séculos antes de Cristo. E em dado momento, Jacó disse para o filhinho de papai que não foi com os irmãos, que estava em casa, o José. José, faz o seguinte, vai lá ver como seus irmãos estão e me manda a notícia deles. E aí ele foi. Os irmãos lá trabalhando, avistaram de longe lá, o José chegando. Qual que foi a conversa entre os 11 irmãos? Lá vem o sonhador, lá vem o conversinha mole, lá vem aquele que está se achando, lá vem aquele que é o filhinho do papai, lá vem aquele mala sem alça que fica dividindo com a gente esses sonhos que todo mundo fica se curvando diante dele. Sabe o que a gente vai fazer? Eles comentando entre eles, vamos matar ele e jogar ele num poço, e a gente se livra desse sonhador. Aí outro teve uma ideia, ótima ideia, vamos fazer o seguinte também, vamos dizer para o nosso pai que um animal selvagem pegou ele, estraçalhou ele, devorou ele. Aí a gente se livra desse irmão chato aí e resolve essa pendência. História levinha, né? A gente conta às vezes essa história para as crianças, a gente não se dá conta da gravidade disso, né? 11 irmãos tramando a morte de um. Os 12 irmãos, 12 tribos de Israel. Aqui está a origem da nossa fé, gente. Tá? A origem da nossa fé. E aí, um outro ainda comentou assim, vamos ver se daí ele vai continuar, né? O que vai ser dos sonhos desse camarada aí. Esse era o papo deles. Aí veio o Rúben, que era um dos irmãos, e disse o seguinte, gente, vamos fazer o seguinte, não vamos matar não, matar é um negócio muito pesado, vamos só arrancar a túnica e vamos jogar ele no poço. E o Rúben estava com boa intenção, porque era 1 contra 10, ele falou assim, vamos fazer isso, eu preservo a vida dele, depois eu pego ele no poço e levo para o meu pai, pelo menos a gente não mata o menino, né? Só que aí veio Judá,
e falou o seguinte: mas o que a gente vai ganhar colocando ele no poço só? Deixando ele no poço. Vamos fazer o seguinte, vamos matar, vamos vender ele. Melhor que matar, vamos vender o nosso irmão. Porque a gente vendendo ele, pelo menos a gente ganha alguma coisa. O que a gente vai ganhar se matar? E sem o Rubem saber, eles pegaram e venderam José para mercadores ismaelitas que passavam por ali, e venderam ele para estes mercadores que iam comercializar o José lá no Egito. Jacó, quando ficou sabendo do que aconteceu, claro que ele não ficou sabendo exatamente o que aconteceu, mas ficou sabendo que a túnica dele estava suja de sangue, porque eles mataram um bode para passar sangue na túnica, e ele ficou sabendo também que ele foi devorado por um animal selvagem. Independente do motivo, o filho amado do Jacó tinha morrido, o filho amado de Israel tinha morrido, o filho predileto tinha morrido, o filho da velhice do Jacó tinha morrido. Jacó ficou devastado com a morte do menino. Os mercadores venderam o José lá no Egito, e venderam para um tal de Potifar. O Potifar, ele era um grande general lá do Egito, lá de Faraó, e ele foi trabalhar na casa do Potifar. E aí tem uma coisa que é interessante que acontece, né? Deus abençoa uns camaradas de um jeito muito especial, e José é um desses camaradas abençoados, né? Parece até que ele foi abençoado por Deus, né? E foi mesmo abençoado por Deus, conforme o texto nos diz. Tão abençoado por Deus que ele foi trabalhar na casa do Potifar, e ele foi abençoado em tudo o que ele fez, a tal ponto que o Potifar falou assim: olha, é o seguinte, só não mexe na minha mulher, o resto, você manda na minha casa, administra, cuida, gerencia, faz do jeito que você quiser, porque você é bom, você é abençoado, onde você bota a mão a coisa prospera, a coisa acontece. Você tem alguma coisa diferente em você, você é especial, José. E José assim ganhou a simpatia de Potifar, e foi muito abençoado ali na casa dele. Entretanto, tinha a mulher do Potifar, que essa era a mulher do Potifar, mas a mulher do Potifar, ela ficou de olho no José, ela gostou do José, e ela ficava procurando o José, e tentando o José, tentando de tentação mesmo, né? Vem se deitar comigo, José, vem se deitar comigo. Ele falou: não. E José, de maneira categórica, falou: jamais, o meu senhor, o Potifar, me colocou como o senhor de tudo aqui, agora menos da mulher dele, eu jamais faria isso com o meu chefe, jamais faria isso com o meu senhor, jamais. E foi uma tentativa, foi duas tentativas, sei lá mais quantas tentativas, até que em uma, ela tentou agarrar o José, puxou o manto dele, e o José sabe o que fez? Fez o que todo mundo tem que fazer quando é tentado, fugir, correu. Só que a mulher começou a gritar e dizer assim: ele abusou de mim, chamou todos os empregados da casa e acusou falsamente o José, falsamente. O que aconteceu com o Potifar quando descobriu a história? A minha mulher não, ele acreditou na mulher, e o José, como se não bastasse ter sido ali traído, ter sido quase morto, vendido pelos irmãos, agora ele foi preso pelo Potifar em uma prisão lá no Egito, acusado de ter abusado da mulher do Potifar. Mas o José, ele é um cara abençoado, e mais uma vez dentro da prisão, ele caiu nas graças do carcereiro, e o carcereiro ali deixou ele administrar também, cuidar das coisas da prisão, porque o José é muito competente, o José é muito abençoado, e ele conseguiu prosperar, por incrível que pareça, inclusive dentro do cárcere. E um certo dia dentro dessa prisão, chegaram duas pessoas, dois empregados de Faraó, que tinham sido mandados ali para a prisão, que era o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Eles arrumaram encrenca com o Faraó mandou prender os dois, e os dois tiveram sonhos. O copeiro teve o seguinte sonho: ele sonhou com uma videira que tinha 3 ramos,
E esses ramos floresceram e deu uvas. E no sonho dele, ele pegava as uvas com a mão e espremia elas na taça do faraó. Esse era o sonho do chefe dos copeiros. E teve o sonho também do padeiro, do chefe dos padeiros, sobre ele tinha 3 cestas de pão branco. Em uma dessas cestas, a que estava mais acima, tinha tudo aquilo que o faraó gostava. Só que vinha um monte de aves e comia tudo aquilo que o faraó gostava ali da cabeça do chefe dos padeiros. E eles chegaram, dividiram esses sonhos, eles estavam meio angustiados. José percebeu e disse assim: olha, eu vou ajudar vocês com isso e vou interpretar esses sonhos, porque a interpretação, Deus dá interpretação dos sonhos. E eles contaram esses sonhos para José. José interpretou e disse o seguinte: chefe dos copeiros, você que espremeu as uvas no copo do faraó, a tua posição perante o faraó vai ser restaurada. Vai ser restaurada. Agora você, chefe dos padeiros, se prepara, faraó vai te matar. Vai te matar. E dito e feito. Só que com esse que obviamente ia sobreviver, de acordo com a interpretação dos sonhos, o chefe dos copeiros, ele foi ali perspicaz e disse para ele: ó, quando você estiver lá com o faraó, lembra de mim aqui, lembra do José, que interpretou o seu sonho. Bom, o fato é, o tempo passou e o copeiro não avisou o faraó e se esqueceu do José na cadeia. Até que Faraó teve um sonho. Faraó teve um sonho. E os 2 anos depois desse acontecimento, Faraó sonhou, e ele sonhou com o seguinte: existiam saindo do rio Nilo 7 vagas gordas, 7 bois assim preparados para serem picadinhos, virarem, sabe, picanha basse, né? Boi bom, né? E aí o que acabou acontecendo? Depois, na sequência, saíram mais 7 vacas do Nilo, do rio, no sonho do faraó. 7 vacas raquíticas. A tristeza, não dá para você tirar ali mais nem um fiapo de cupim da vaca. 7 vacas. E o que acontecia no sonho? As vacas feias e magras comiam as vacas gordas. As 7 vacas magras devoravam as vacas gordas. E o faraó sonhou, acordou e disse para todo mundo ali da corte dele, falou assim: ó, pode chamar os magos, os sábios, todo mundo, que eu quero entender o que eu estou sonhando. Eu quero entender. Todo mundo foi lá e tal. Aí o copeiro lembrou 2 anos atrás do tal do José que interpretava sonho na cadeia, falou assim: faraó, tem um camarada que sabe interpretar sonho. Aí faraó mandou chamar o José. José se barbeou, ficou bonito, que ninguém aparece na corte do faraó do Egito de qualquer jeito. E ele ouviu, o faraó contou o sonho para ele, e ele foi interpretar o sonho. E ele disse o seguinte para faraó: cada uma dessas vacas representam 7 anos. O Egito e a terra vai ter 7 anos de muita fartura. E depois virão 7 anos de fome sobre a terra. 7 anos de fome sobre a terra. E mais, José disse: se prepare, se organiza, se planeja, se gerencie, faça assim, assado, faça isso, porque José era o cara abençoado, o cara tinha uma mente meio fora do comum. E dito isso, e ele contando esse sonho para o faraó acreditou na interpretação, e disse o seguinte: olha, não tem ninguém aqui mais capacitado para comandar esses 14 anos que estão por vir, senão você mesmo, José. E agora, a partir de agora é o seguinte: José, abaixo de mim aqui, quem manda no Egito é você. Nos ajuda e nos prepara para esses 7 anos de fome. E assim José fez. Deus o abençoou, e ele guardou tanto trigo, mas tanto trigo, que a quantidade, os números da época não davam conta da quantidade de trigo que tinha sido armazenado. Eles pararam de contar a quantidade de trigo que tinha para garantir ali esse período de fome que viria. E fome nessa época, gente, é fome, é morte. É morte, não tem opção, não tem extra 24 horas, não tem Big, não tem Carrefour, não tem Mercadinho da Vila, não tem nada. Ou planta
e nasce ou acabou, fome. E assim José fez, muito trigo armazenado. Chegou a época da fome, 7 anos de fartura, e entrou ali em 2 anos de muita fome, até que a fome bateu e pegou quem? Os parentes do José que estavam lá em Canaã, Jacó e os outros 11 irmãos. E o que você faz com prudência? Você escuta as notícias, descobre que no Egito tem trigo, vamos para lá para buscar o trigo, vamos lá comprar trigo do Egito, porque eles têm trigo. E assim aconteceu. Os irmãos de José foram até o Egito comprar trigo dele, sem imaginar que ele era esse grande líder ali, e esse braço direito de Faraó. Quando eles chegaram, eles viram ali que tinha trigo, foram comprar trigo, se depararam com José. Eles não reconheceram o irmão, mas o irmão reconheceu eles. E a partir daí a trama é interessantíssima. José, uma vez os reconhecendo, os chama de espiões. Vocês vieram aqui espionar, vocês são espiões. Ele fala assim: pelo amor de Deus, meu senhor, a gente veio comprar trigo, a gente quer sobreviver diante dessa fome. E ele fala o seguinte: faz o seguinte, quantos irmãos vocês têm? Não, nós somos em 11, mas vocês estão em 10 aqui. É porque um ficou lá com o nosso pai, que era o Benjamim, que ficou lá com Jacó. Então faz o seguinte, se vocês não são espiões, vocês vão ficar presos aqui, e vocês vão lá, um de vocês vai buscar lá o Benjamim, traz ele para cá para garantir que vocês estão falando a verdade. Pelo amor de Deus, imagina o que seria de Jacó perder mais um filho. Moral da história: um deles é preso, um deles fica preso, e os outros voltam para contar para Jacó o que aconteceu. Jacó, obviamente, demorou muito tempo para poder voltar novamente no Egito, para não correr o risco de perder mais um filho. E passado um tempo, como a fome apertou ainda mais, não teve opção, e eles tiveram que voltar novamente. Só que eles falaram para o pai dele: pai, tem que levar o Benjamim, se a gente não levar ele, esse chefe lá do faraó, ele vai acabar com a gente. E diante da fome, eles levaram o Benjamim novamente lá para encontrar José e para comprar mais trigo. A fome severa está acontecendo, eles levaram presentes para agradar o José, e José se emociona muito ao ver Benjamim. E não uma e nem 2 vezes, José ele sai da presença dos irmãos que ainda não o reconheceram e chora diante de toda aquela situação. Em um dado momento dessa história, José não se contenta, não se aguenta, e ele se revela para os seus irmãos. Ele se mostra para os seus irmãos. E ele tira ali todos os empregados egípcios da presença dele, e ele fala: eu sou José, eu sou irmão de vocês. Deus tinha um propósito, Deus tinha um plano nessa história toda. Vocês me venderam, mas eu estou aqui, e graças a eu estar aqui, a gente hoje tem condição de sobreviver. E é uma cena belíssima ali, que é relatada nesse momento, na história ali presente no Gênesis. E lá em Gênesis capítulo 50, te convido a abrir lá, Gênesis capítulo 50, de 15 a 21, vai relatar um momento, após já ele ter se revelado para os irmãos, ele já ter mandado buscar o Jacó, todos os empregados de Jacó, todas as mulheres de Jacó, todo mundo foi para o Egito, todos os israelitas se estabeleceram ali no Egito, e estavam debaixo da proteção de Jacó, de José, e em um dado momento Jacó morre, e olha só o que acontece, está relatado aqui em Gênesis capítulo 50, de 15 a 21, e agora a gente vai começar a mensagem. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte:
peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do seu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Depois de tudo isso que José passou, olha a atitude que José teve para com seus irmãos. Com todo o poder que ele tinha nas suas mãos, ele podia ter mandado matar todos esses irmãos. Ele podia fazer com que os irmãos virassem escravos. Ele poderia ter castigado os irmãos. Ele poderia ter se vingado. Ele poderia ter retribuído. Ele poderia ter feito o diabo. E depois que Jacó morre, o medo deles fica ainda mais acentuado de haver algum rancor no coração de José. José se mostra ainda assim amável, cuidadoso. A família de vocês eu vou sustentar. Vocês estão aqui comigo. Não tem rancor nenhum. Agora, olhando para toda essa história, meus irmãos e irmãs, o que seria dessa história se José não tivesse esse tipo de atitude nesse momento? Nesse exato momento? E se José fosse o José vingativo? E se José fosse o José rancoroso? E se José fosse o que caiu na tentação de ficar com a esposa do Potifar? E se José tivesse se deixado levar por um sentimento de ódio pelos irmãos? Eu acredito que a gente nem ficaria sabendo quem tinha sido José. Eu acredito que é muito provável que essa história não teria chegado até nós. Eu tenho certeza que se a atitude de José não tivesse sido essa que foi nesses momentos decisivos da sua jornada, essa história não seria uma história bonita, seria uma história feia, seria uma história ruim, seria uma história que provavelmente não estaria nem no nosso cânon. A decisão e a resposta, a atitude de José perante as situações nas quais ele viveu, definem todo o enredo, toda a beleza de tudo isso que a gente ouviu aqui nessa noite. E a pergunta que a gente tem que se fazer: qual é a nossa história? Qual é a nossa história? A nossa história, ela é constituída, gente, com base na nossa prática. As pessoas vão saber da nossa história quando a gente tiver um dia, como diz o meu querido sogro, né? Todo mundo um dia vai para a caixinha, né? Caixinha, obviamente, é um caixão, né? As pessoas vão saber quem o André foi, quem a Aline foi, quem o Zé foi, quem o José foi. Vão saber como? Com base nas nossas ações, com base na nossa prática. E o André, ele era um cara muito bondoso. É mesmo? Mas que história você tem para contar? Não, eu detectei isso subjetivamente, assim, no interior dele. Não. O André é um cara que perdoa. Mas o que você tem para contar? Que situação que ele perdoou? Não, eu tenho uma impressão que o André era um cara que perdoava, mas eu nunca vi ele perdoando. A nossa história, ela é definida, ela é contada com base naquilo que a gente materializa, com base naquilo que a gente vive. É assim comigo e é assim com você. Então essa prática, ela precisa ser materializada. E materializada onde? Em momentos concretos, em momentos significativos, em momentos singulares da nossa caminhada. Portanto, quando a gente pensa em praticar o Evangelho, você não entra numa academia e começa a praticar o Evangelho. Você vai viver a sua vida e em algumas situações você vai ter a oportunidade em que essa oportunidade vai definir se você de fato está praticando ou não o Evangelho de Cristo Jesus na sua vida. Existem momentos singulares, chave,
na sua caminhada em que ou você perdoa ali ou você não perdoa. Ou você tem uma atitude ou você não tem atitude. Ou você age ou você não age. Nós aprendemos aqui dominicalmente, e mais que dominicalmente, durante a semana também, que a gente aprende no Evangelho a dar a outra face. A gente aprende no Evangelho que é melhor dar do que receber. A gente aprende no Evangelho que a gente precisa ser bondoso, que a gente precisa ser paciente, perdoador. Quando que a gente pratica o Evangelho? Sabe quando? Quando você sair por aqui, estiver caminhando, talvez durante a sua semana, no trabalho, talvez você vai encontrar alguém caído na rua com fome. E você vai olhar para aquela pessoa. Você vai olhar. E ela talvez vá olhar para você também. E por uma fração de segundo você vai pensar: o que eu posso fazer? Uma fração de segundo. E é aquela fração de segundo que vai ser definitiva, se você vai praticar o Evangelho ou se você não vai praticar o Evangelho. Às vezes você está passando e você fala assim: puxa vida, do lado tem uma pizzaria, do lado tem uma lanchonete, do lado tem um mercado. Eu vou fazer uma compra e vou entregar para esse rapaz. Eu vou pedir uma pizza para ele comer a pizza ali, quanto ele quiser, e dividir com os amigos dele na rua. Tem uma fração de segundo que é uma decisão que você tem que tomar, uma decisão moral, ética, que você vai decidir se você para o que você está fazendo, pega o dinheiro do bolso, compra a pizza, pega a pizza, leva e entrega. Uma fração. Isso vai definir se a sua história vai ser bonita ou se a sua história vai ser uma história qualquer. A história de José só é bonita porque um dia esses irmãos apareceram e ele falou assim: eu não vou ter rancor deles, eu não vou me vingar deles, eu não vou matar eles. Quer ver outro exemplo? Existem alguns momentos em que você vai enfrentar dificuldade relacional com outra pessoa. Às vezes com um parente seu, às vezes com um filho, às vezes com um cônjuge. E vai chegar uma fração de segundo que vai passar pela sua cabeça: olha, eu preciso perdoar aquele mal que me foi feito. Perdoar aquilo lá. Você vai perceber isso. Agora, o você perdoar, o você procurar a pessoa, se reconciliar, dar um passo, é uma fração de tempo ali muito incalculável, que você vai decidir o que você vai fazer. Se você vai praticar o Evangelho, ou se você não vai praticar o Evangelho. Se você praticar e decidir praticar o Evangelho, a sua história vai ficar mais bonita. O enredo, a beleza da sua vida vai ficar rico de graça, de amor, de misericórdia. Se você escolher ficar com o rancor guardado e não perdoar, a sua história vai ser uma história feia, uma história que ninguém vai querer contar, ou se contar, vai contar meio, sabe, meio cochichando, de tão feia que foi a sua história, de tanto rancor que você guardou, de tão amargo que você ficou, de tão amarga que você ficou. Existe uma fração de segundo para perdoar, existe uma fração de segundo para pedir perdão de algo que a gente errou. Existe uma fração de segundo para a gente ter um gesto de amor para com o nosso próximo. Existe uma fração de segundo para a gente deixar de passar uma mentira para frente. Existe uma fração de segundo para a gente decidir e falar assim: eu não vou aceitar essa injustiça, eu não vou aceitar isso, eu vou me colocar contra isso, eu vou fazer alguma coisa contra essa injustiça que está acontecendo no meu trabalho, que está acontecendo na sociedade, que está acontecendo na igreja, sei lá onde está acontecendo. Mas é uma fração de segundo que vai depender se você vai praticar o Evangelho. Essa é a mensagem que eu quero trazer nessa noite para os irmãos e para as irmãs. Eu desejo do fundo do meu coração que nós tenhamos histórias lindas, histórias de vida, de gente, de homens, mulheres de Deus, que vieram para a igreja sim, que refletiram a fé sim, que participaram de uma comunidade de fé sim, e que praticaram o Evangelho, mas não praticaram o Evangelho como se fosse algo que você faz de segunda a sexta, 1 hora por dia, numa esteira. Entendem?
Praticar o evangelho no sentido de você estar vivendo a vida e de repente você saber que aquele momento, aquela situação vai definir todo o enredo, toda a história da sua vida. Se você vai ser o José, que diante da venda dos irmãos, diante do sofrimento da prisão, diante de tudo que passou, decidiu olhar a vida com graça, decidiu não guardar rancor dos irmãos e decidiu ser um instrumento de Deus para ser bênção nessa vida. Ou se você não vai ser, ou se você não vai seguir o exemplo de José e vai ser alguém que não vai praticar o evangelho em alguns instantes da sua vida. Portanto, como eu sempre comento com os irmãos aqui, e essa igreja tem sido explícita nesse ponto, não basta vir para a igreja, não basta ler a Bíblia, não basta orar, não basta, porque na hora que o seu cônjuge te ofender, você vai ter que decidir se você perdoa, se você reconstrói, se você insiste, ou se você guarda rancor, mágoa e chuta o balde. Não adianta ler a Bíblia, não adianta ouvir sermão, não adianta orar, se na hora que você precisa virar para o seu chefe e dizer assim para ele: olha, eu não vou fazer isso aqui que você está me pedindo para fazer, porque isso aqui é errado. Errado. Não adianta a gente ouvir a Bíblia, ler a Bíblia, orar, estarmos juntos aqui nesse ambiente gostoso, fraterno, mas chegar lá fora na hora que você tem que reconhecer para o seu cônjuge, para o seu ente querido, para o seu filho: olha, eu errei, eu falhei, me perdoa, eu quero reconstruir, eu quero tentar. Se você não aproveitar, se nós não aproveitarmos esses frações de tempo na história, esse tempo da oportunidade que todos nós temos em tantas e tantas áreas da nossa vida para praticar o evangelho, de nada vai valer, gente, de nada vai valer. Eu me lembro de um amigo, foi meu melhor amigo durante uns bons anos. E ocorreu uma situação na igreja que a gente participava desde os meus 12 anos de idade, e a gente brigou, a gente se desentendeu, e eu disse para mim mesmo: esse cara não vai ser mais meu amigo, não faço questão mais da amizade dele, não quero mais nada com ele, não quero, deu o que tinha que dar. Eu me lembro que passaram muitos anos, em um dado momento eu estava com a minha família numa mesa de almoço, provavelmente, e comentei com a minha esposa e disse para ela assim: olha, eu estou sentindo no meu coração uma vontade de falar com ele, sentar para tomar um café. E eu me lembro que ela falou para mim assim: se você está sentindo no seu coração a vontade de se reconciliar com alguém, toma uma atitude, vai lá, faça isso. Eu peguei, na mesma hora, peguei o WhatsApp, mandei uma mensagem, falei: olha, vamos tomar um café? Queria te encontrar. É uma fração de segundo, entendem? É uma mensagem de WhatsApp que ou você manda ou você não manda. É uma reconciliação que pode acontecer ou pode não acontecer. É uma amizade que pode ser restaurada ou que pode não ser restaurada. Essa fração de segundo. Eu oro a Deus para que as nossas atitudes, elas possam ser atitudes que glorifiquem o nome do nosso Deus. Eu oro ao Senhor para que você possa discernir na sua vida e na sua caminhada os momentos-chave em que você tem que mandar um zap para alguém. Os momentos-chave em que você tem que pacificar alguma situação. Os momentos-chave em que você tem que perdoar, em que você tem que liberar perdão. Os momentos-chave em que você tem que não guardar rancor. Os momentos-chave em que você tem que reconstruir coisas na sua vida. Porque eu tenho certeza que nós temos sido instruídos à luz da palavra de Deus muitas e muitas vezes sobre o que nós devemos fazer. Mas isso só vai se materializar quando nos momentos-chave, nessa fração de segundo, você decidir ir lá comprar pizza para um morador de rua.
Você decidir fazer aquilo que Deus está colocando no seu coração, concretizar, materializar isso. Te convido a baixar a cabeça nesse momento, para a gente orar. Eu quero te convidar, nessa noite, a refletir sobre a tua vida. A refletir talvez, não sobre o que passou, porque o que passou, passou. Mas a refletir sobre a sua próxima semana, que vai começar hoje. É hoje, domingo, começou a semana. Quais serão talvez os momentos-chave que você vai ter? Será que você está tendo um momento agora? Será que existe uma fração de segundo acontecendo na sua alma, no seu coração, que você precisa mandar a mensagem para alguém? Que você precisa materializar alguma coisa do Evangelho em alguma área, na sua vida, com a sua família, com alguém? Como que você vai reagir diante das situações que vão acontecer na segunda, no caminho do seu trabalho? Eu quero orar a Deus, pedindo para que Ele nos ilumine, nos dê coragem, ousadia, para tomarmos uma atitude real, concreta, material, que transforme a história e faça a história da nossa vida ser uma história digna de ser contada. Pai de amor, obrigado por essa história linda de José, Pai. Obrigado, Deus amado, porque o Senhor o capacitou ali para ele não ter rancor no coração desses 11 irmãos. Ó Deus querido, eu falo por mim aqui, muito provavelmente, Deus, eu não conseguiria conter esse rancor, mas Ele conseguiu, e a Tua palavra está falando aos nossos corações aqui nessa noite, ao meu coração, e a gente te pede, Pai, que a nossa história de vida seja uma história bonita, como é a história de José, que nós possamos, Deus, nos momentos decisivos, nos momentos em que nós fomos interpelados, por pessoas ou por nós mesmos, nós possamos escolher obedecer, possamos escolher o caminho de praticar, possamos escolher o caminho de executar, possamos escolher o caminho de salgar a terra, de iluminar o mundo, possamos escolher o caminho de transformar em vida tudo aquilo que acontece na teoria, tudo aquilo que acontece no nosso interior, tudo aquilo que acontece na nossa alma, no nosso espírito, que tudo isso saia de dentro do nosso coração e se transforme numa pizza para o morador de rua, se transforme num pedido de perdão, se transforme numa palavra de eu te amo, meu irmão, se transforme num eu te perdoo, se transforme num fique tranquilo que eu não tenho rancor seu, e digo mais, eu cuidarei de você. Que essas coisas, Senhor, e tantas outras situações possam acontecer em nome de Jesus com cada um de nós aqui. Que em nome de Jesus possamos ser praticantes da Tua palavra. Nos dá olhos espirituais, Senhor, para saber qual é o momento em que a gente vai para a esquerda ou vai para a direita, e se o Evangelho estiver no caminho da direita, a gente vai para a direita, se o Evangelho estiver no caminho da esquerda, a gente vai para a esquerda, se o Evangelho estiver na nossa frente, a gente vai para frente. A gente escolheu o Senhor, escolher as Tuas palavras, escolher a maneira de viver que o Senhor nos ensina. Que assim seja, Pai, que muitos WhatsApps sejam disparados, que muitas relações sejam reconciliadas, que muitas famílias sejam restauradas, com atitudes, com prática, nesse tempo do Senhor, que o Senhor vai mostrar para cada um aqui, em cada situação, em cada momento, em cada dia, em cada semana, em cada ano, e que não caibam, como o João já disse no seu Evangelho, nos livros do mundo, as histórias de vida, que todos aqui terão para contar daquilo que o Senhor fez através de nós.
É o que nós te pedimos humildemente, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém.